Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 30 de abril de 2024. Ontem a Zscaler, um dos maiores parceiros da Tempest, publicou um artigo interessante sobre novas campanhas dos operadores do Trojan Zloader. Essa ameaça é um Trojan construído com base no código original do Zeus, um ancestral seu documentado pela primeira vez em 2006. Nessa retomada do Zloader, e cuja atividade estava parada há quase 2 anos, se destaca a reintrodução de uma funcionalidade que já esteve presente no Zeus, a qual impede a execução da ameaça em máquinas diferentes da infecção original. Ou seja, o que o desenvolvedor da ameaça quer, nesse caso, é impedir a execução do malware caso uma amostra sua seja copiada da máquina infectada. E por que isso? Porque esse é o percurso mais frequente em uma análise de malware. Alguém pega uma amostra do ambiente infectado e leva até o analista de malware para que ele execute esse código em um ambiente controlado e analise o seu comportamento. Se o analista não procurar por esse tipo de medida de defesa da ameaça, ele pode ser levado a acreditar que a amostra não se trata de um malware. O relatório publicado pelo pesquisador Santiago Vicente da Zscaler ontem ainda conta com uma série de outros detalhes e indicadores sobre essa campanha. Recomendo a leitura, link aqui na descrição. E pesquisadores da Infoblox detectaram um comportamento inédito em meio à atividade de DNS na internet. Eles identificaram um novo cluster de atividades, rastreado como Muddling Meerkat, que tem manipulado registros de DNS de troca de e-mails, ou registros MX, de modo a gerar respostas falsas, e isso está vindo de endereços do lado de lá do grande firewall da China. Não ficou claro para os pesquisadores qual seria a motivação do ataque, mas uma boa analogia para entender o potencial dele é pensar em uma cena que qualquer um de nós já viu na escola. Pense no momento da chamada em que a professora fala o nome do Joãozinho e outra pessoa responde por ele, seja para fazer graça para os outros alunos ao confundir a professora ou para que ela dê presença ao Joãozinho que está ausente. No âmbito da internet, há ainda o fato de que, ao fazer isso, a máquina que injeta a resposta falsa pode receber a informação ao responder antes da máquina legítima, em uma modalidade de ataque que a gente chama de race condition. Ou seja, usando a mesma analogia, em muitos casos não haveria algo que obrigaria a professora a reconhecer a voz ou o rosto do Joãozinho em meio aos outros alunos, dando a presença ao aluno ausente ou desatento à chamada só ao ouvir qualquer um respondendo por ele, o que, voltando ao âmbito dos ataques cibernéticos, pode permitir a modificação do destino da comunicação via e-mail. Por fim, uma notícia boa que vem do Reino Unido. O país publicou uma lei que proíbe qualquer fabricante de equipamentos do tipo Smart Devices de colocar produtos no mercado britânico com senha padrão. Esse é um dos problemas mais explorados por ameaças de todo tipo, sobretudo por botnets. Ou seja, ao instalar o equipamento, o usuário precisará definir uma senha sua, não havendo mais meios para que ele instale o dispositivo na modalidade Next Finish e deixe o aparelho instalado com um usuário admin e senha admin, por exemplo. A legislação ainda prevê que a fabricante possua um ponto de contato para receber notificações sobre problemas que permitem conduzir ataques contra seus produtos e que determine uma frequência mínima para a disponibilização de atualizações de segurança. E isso acaba com aquela mentalidade antiga, muitas vezes observada em dispositivos IoT, de que, aspas, eu vendo hardware e não tenho a obrigação de atualizá-lo. Esperamos que as fabricantes que vendem para os britânicos implementem essas medidas em caráter global. Assim a gente pode usufruir disso por aqui ou também que os legisladores brasileiros parem de brigar entre si, ninguém aguenta mais isso, e criem uma lei semelhante aqui para o Brasil. E é isso por hoje, obrigado a vocês por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.